Bom dia a todos os irmãos nesta manhã de sábado. O nosso bom e amado Jesus esteja contigo no iniciar deste dia. Quero lhe convidar para lermos Micaías capítulo 5, versículo 2. Uma escritura muito boa, né? Falando acerca de Belém, esta cidade da onde surgiria o Messias. Vamos ler isto? A Bíblia diz: "E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Olha, você sabe que a maneira como Deus faz as coisas, ela é muito contrária à maneira como nós, seres humanos, imaginamos as coisas. E o irmão Brana falou um pouquinho disso aqui na mensagem, Porque a Pequena Belém, pregado dia 14 de dezembro de 1963. Nesta mensagem, o irmão Brana diz assim, falando sobre o presidente que foi recém-assassinado, né, que é o John Kennedy, e nossos corações ficaram tristes com isto, e eu disse, bem, ele era um homem importante, os jornais o anunciaram, a televisão mostrou, custou ao governo bilhões, milhares de dólares, né? Ali para ser radiofundido, anunciado aquilo. O que está certo, é o comércio deles. E este pequeno pregador pentecostal lá na Carolina, que um homem bêbado entrou ali com um revólver. Carolina é um estado americano, né? Como São Paulo é aqui um estado brasileiro. Temos Carolina do Norte ali, Carolina do Sul, né? Então ele está citando esse estado. Lá naquele estado onde aquele pregador pentecostal ali morreu, um homem bêbado entrou ali com um revólver, chamou por sua esposa, atirou em quem estava no púlpito, atingindo aquele pastor, e então atirou na sua esposa e depois atirou em si mesmo. E o anúncio foi feito em um pequeno espaço na folha de trás de um jornal. Veja como que são valores diferentes para vidas humanas. Você nota aí, e o mundo viu isso esta semana, né? Este grande jogador de futebol é venerado por tantas pessoas que veio a falecer esta semana. A importância que se deu, as pessoas não respeitaram mais filas nem nada, e parece que toda a Argentina mudou, né, para receber aquilo, fazer aquela homenagem para ele. E aquilo ele alcançou lá a sua fama, a sua glória entre eles, né? Mas você vê como que é diferente, como que o tratamento com outras pessoas, ele é tão diferente, tão menosprezado, como que há uma disparidade na sociedade tão grande, que trata as coisas assim tão desconexas, né, uma das outras. Alguns têm tanta importância, tanto renome, às vezes você vê dentro da tua própria cidade pessoas que são tratadas como deuses pelas autoridades e por todos, e outros pela sua simplicidade, por não ter recursos financeiros. Então eles são tratados, me desculpe a expressão, como escórias diante da sociedade, são ignorados. Ninguém está olhando para as pessoas que estão lá nos leitos de hospitais, nas macas improvisadas no chão dos hospitais, quantos aí ao redor do país. Isto não ganha as mídias dos jornais, isto não está estampado nos jornais. Deveria estar ali dando valor para aquelas vidas, trabalhadores rurais, homens honestos, trabalharam a vida inteira ali em prol de defender ali o pão de suas famílias, mas não tem o que vender no jornal. A mídia é assim, a sociedade é assim. Então ele diz, olha, o presidente, pela importância, e lógico que tem a sua importância, ele foi amplamente notificado de sua morte. Mas aquele pastor ali, que teve aquela atrocidade cometida contra ele, então ele ganhou apenas um pequeno destaque numa página ali de um jornal, que passou imperceptível por muitos. Então, ele continuou assim dizendo, deixe-me lhes dizer isto, irmão, não importa quem somos nós. Não importa se não há aqui um reconhecimento para você como um cristão. Não estamos atrás disso. Ele diz, você quer saber o quão importante você é? Ele conversando com a sua filhinha um dia e disse isso para ela.
falando para a sua garotinha, ele diz: coloque o seu dedo num balde de água e tire ele. Tente encontrar o buraco que ficou ali. Não fica. Nós não somos nada. Uma morte, uma pessoa comum como eu, como você é estatística, é apenas isso. Se torna apenas isso. Não temos um grau de relevância nesta sociedade corrompida. E graças a Deus por isso. Nós não somos nada. Há só um importante. E este é Deus. Este sim é o importante. E desde que eu tenha, que você o tenha em teu coração, olha, isto é o suficiente. É tudo que necessitamos, é tudo que precisamos. Jesus é realmente tudo o que o homem precisa. Não é o que o homem quer, mas é o que o homem precisa. Então, ele diz, devemos nos lembrar que ele é o único. Amém? Parecia que, como que se o homem tivesse fixado um lugar para o rei nascer. Haveria de ser nos maiores lugares religiosos, lugares históricos para o rei, ao invés desta pequena Belém. Lugares como, por exemplo, Siló. A Bíblia, a profecia, um profeta foi levantado para testemunhar, para profetizar, para dizer, olhe Belém de Efrata, de ti sairá aquele que governará Israel. Mas lá na frente o homem com a sua roupagem teológica, o homem com a sua vontade de defender a sua igreja, começou a disseminar e dizer, não, ele não nascerá em Belém, ele vai nascer em Jerusalém, que aqui é onde está a sede da minha igreja. É um lugar grande, é um lugar espaçoso, sabe? É aqui que ele virá. E um bom leitor da Bíblia sabe disso, que Deus não está atrás de fazer proselitismo com ninguém. Deus não está atrás de ganhar nome com ninguém. O objetivo dele não é esse. Nós vamos ver o irmão Branham dizer isto, que eles imaginaram, por exemplo, Siló. Siló foi uma cidade onde a arca primeiro foi colocada. Sabemos que assim que atravessar o Jordão para este lado da Palestina, é onde a arca foi posta para o seu primeiro lugar de adoração, ou seja, Gilgal, Sião, né? Sião, um grande lugar. E também Gilgal, ou seja, na grande altiva capital de Jerusalém, onde chefes de todas as organizações se reuniam, eram ali a sua sede, parecia que eles tinham fixado um lugar lá em Jerusalém para o grande rei nascer. Não, Deus tem que vir aqui. O homem sempre está querendo fixar os caminhos por onde Deus tem que ir. Para mim te aceitar, Senhor, o Senhor tem que fazer assim. Veja se isto não é o que move as pregações de hoje em sua grande maioria. Veja se isso não é o pensamento de muitas pessoas hoje. E não pode ser o meu, não pode ser o seu. Que nesta manhã de sábado possamos lembrar de uma coisa. Ele é o único importante em nossas vidas. Ele sabe quando eu devo ir e Ele sabe quando eu devo ficar. Ele sabe por onde Ele começa e Ele sabe por onde Ele termina. Cabe a mim, cabe a você crer na direção de Deus. Não é modificar a direção de Deus. Às vezes Ele te permitiu passar por coisas na tua vida tão difíceis, por causa de teimosia sua, por causa de um descuido na fé seu, e Ele levou você a caminhos difíceis. Talvez você tentou trazer Deus para os seus problemas, para as suas sujeiras, sabe? E fazer Deus aceitar aquilo na marra, e Ele não faz isso. Não faz isso. Aprenda que você tem que segurar na mão de Deus. Você tem que dar a sua mão para Deus, melhor dizendo, e deixar que Ele a segure, que Ele guie você e não você guie Deus. Não seja insano de pensar que você pode guiar Deus para onde você quiser. Que Deus é o teu servo. Não. Você é um servo de Deus. Não é o contrário. Você é um filho de Deus. Não seja você um filho rebelde, que grita com o pai, que quer mandar no pai. Quantos filhos rebeldes temos aí no mundo hoje? Não seja você, espiritualmente falando, um filho rebelde. Não, o Senhor vai ter que fazer isso aí. Se não fizer, eu não vou na igreja mais. Se o Senhor me der isso, eu não vou nos caminhos do Senhor mais. O que é isso?
Não haja desta maneira. Esta foi a atitude da igreja ali naqueles dias. Olha, parecia que eles tinham fixado um lugar lá em Jerusalém para o grande rei nascer. Pois eles queriam um lugar histórico, um lugar de grande destaque, e é onde era a sede religiosa da religião deles, para que o rei viesse a ela. Que ele viesse para representar, então, a religião deles. Quando ele veio, ao invés daqueles lugares que fixaram para ele em Jerusalém, ou num desses grandes pontos históricos, ele nasceu em Belém, a menor de todas, na contramão das projeções feitas pelos teólogos do dia, na contramão das ideias humanas. Não, é o mestre, é o Messias, é o que governará Israel, então ele nascerá na capital. Ele descerá do céu numa carruagem de fogo. E Deus não está aqui para se exibir para ninguém. Guarde bem isso. Deus não está aqui para se exibir a ninguém. Por isso não cremos, e eu digo isso com respeito às pessoas, não é desmerecendo não, mas eu não consigo crer nisso. Sabe, de pessoas que brincam com espíritos e dizem, sente aqui, agora saia desse corpo, volte, e oram para trazer espíritos sobre as pessoas, apenas para mostrar depois que a oração vai expulsar aquilo, e fazem um show em nome de Deus. Deus não atua nessas coisas. Ele não atua, ele não está aqui para se exibir para mim, para você. Ele não precisa fazer um show diante de mim, de você, para crermos que Ele é o soberano sobre todas as coisas. Você faz isso, meu irmão, pela fé, você crê, você olha para o Calvário está clamando para você todos os dias. Não entre nessa onda deste evangelho de hoje, não. Não faça isso. Então ele diz assim, olhe para concluirmos aqui. Ele veio e diz, e quando ele fez isto, né, eles colocaram como Jerusalém, ele veio em Belém. E tu, de modo nenhum, és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. E esta grande e soberba Jerusalém, todas as outras cidades foram rejeitadas. Deus tem outras maneiras de fazer as coisas. Ele sabe como fazer as coisas certas. Eu e você não conhecemos, mas Ele sabe. Na simplicidade, do jeito manso, calmo, Ele fará este sábado seu ser marcante. Se você apenas confiar e entregar tua vida para Ele. Deixa Ele. Agora, através da mente de Deus e pela ajuda de Deus, tentaremos dizer por que isto aconteceu. Tudo porque opera exatamente certo. Tudo opera exatamente certo no grande programa de Deus. Quero que vocês, pessoas aqui que me ouvem arredores, tentem captar isto. Lembrem-se que Deus sabe o que está fazendo. Ele toma os meios simples para fazê-lo, porque se Ele fizesse alguma coisa de grande destaque, então Deus não faz coisas assim. Ele nunca fez em toda a história da Bíblia. Deus nunca se ocupou com estas coisas. Vou fazer sinais, milagres, maravilhas, e showzinho, e descer, e cura isso, Jesus, Ele corre e faz. Faz isso, aí agora você cria, não, se Ele fizesse assim, eu crio. Ele vai lá e faz. Ele não trabalha assim não, meu irmão. Não, é você que depende da graça de Deus. Você compreende isso? Você depende da graça de Deus, não é Deus não, meu irmão. A via é o contrário do que você está imaginando. Eu, crendo em Deus, vejo as obras dele acontecer no tempo dele, na hora dele e do jeito que ele quer. Não é o contrário disso. Amém? Então ele diz, Deus não faz as coisas assim. Ele nunca fez em toda a história da Bíblia. Deus nunca se ocupou com essas coisas. Nunca, em tempo algum, tomou um grupo de pessoas para fazer qualquer coisa. Não, Deus sempre toma um indivíduo. Um homem, uma pessoa, um profeta no meio de uma nação inteira e revoluciona aquilo. Um indivíduo. Ele disse, olha, você é este, você é esta pessoa. É o indivíduo que Deus quer dentro da tua família. É o indivíduo que Deus quer aí na igreja onde você está, aí na cidade onde você está. Seja este homem que, somado a outros que ele veio chamando aí, está formando uma parte da noiva de Cristo. Sabia disso? Não é as multidões, não. É pequenos indivíduos aqui e ali
talvez 3, 4 dentro de uma família, na outra apenas um, numa outra família 10, 15, numa outra apenas 1, 2, 3. Ele vem juntando o que ele considera ser o seu exército. Você está feliz por fazer parte do exército de Deus? Se você ainda não faz parte, não desejaria você dizer: Senhor, eu quero fazer parte disso. Abra teu coração para Deus. Diga: Senhor, coloque-me neste exército. Abra meu entendimento, deixa que eu veja esta revelação. E assim sentirei prazer de te servir, de fazer parte deste companheirismo que crê na Bíblia, na mensagem, na verdade da hora. Deixe-me, Senhor, você é uma pessoa. Deus nunca muda o seu programa, porque foi seu primeiro programa, foi esse. Trabalhar com o indivíduo, ele deve sempre permanecer com esse programa. Sempre sendo ele o causador de todas as bênçãos, o provedor de todas as bênçãos. Ele quer ser para você também o Deus que provê todas as coisas. Ele quer ser para você, não um Deus exibido, me desculpe a expressão, exibido. Vou fazer isso para você entender que eu te amo e faz isso, faz aquilo. Não, não, não. Creia, meu irmão, o que havia de melhor para ele fazer para mim e para você, ele fez no Calvário. Se você crer naquilo, aquilo é o suficiente para você. É o suficiente para a tua vida. Creia, aceita isso em nome de Jesus Cristo. Se está distante, volte. Se tem saído, retorne para o caminho do Senhor. Deus tem o melhor para você. Eterno Deus e amado Pai, ajuda-nos, Senhor, nestes dias difíceis e árduos que vivemos, que a Tua presença, que a Tua maravilhosa graça, Senhor, seja sentida, notada por todos nós. É o meu desejo, a minha oração, que as bênçãos do Senhor, que a cura, Senhor, que as libertações ocorram, Senhor, na vida dos Teus filhos, e que este sábado, Deus, que está apenas iniciando, seja um dia tão marcante, Senhor. Seja um dia de pessoas voltando para a Tua casa, seja um dia, Senhor, de pessoas retornando à comunhão, seja um dia, ó Deus, de pessoas retornando para os Teus caminhos. Pai, seja um dia de acertos dentro das famílias, seja um dia de quebrantamento nos corações, Pai. Ajuda, Senhor, cada um de nós lhe pedimos. Que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor nunca se desampare, nunca se ausente dos nossos lares. Em nome de Jesus Cristo lhe peço isto. Amém, Senhor. Amém.